Fala, mulherada, sejam muito bem-vindas. Eu sou Flávia Paiva. Vanessa Zicardi. E hoje nós vamos despir a escolha profissional. Bora afundar e aprofundar nesse assunto, Bora, Van? porque na verdade eu acho que isso aqui é bem polêmico com muitos assuntos que a gente traz aqui, né? Flá, tenho pensado muito sobre isso e esse é um assunto que tem surgido muito até nos meus atendimentos em gestão de imagem, né? A escolha profissional, ela precisa estar o tempo todo linkada, conectada, assim, ó, grudada com seu coração, com aquilo que você ama fazer, ou você acha que às vezes não precisa? Você sabe, Van, que eu vejo isso indo para um caminho igual dos relacionamentos, né? Muito emocional. Sim. Se você tiver amor, tá tudo resolvido. E as coisas não são bem assim. Quem dera, né? Nem na carreira, nem em nenhuma área da nossa vida. Sim. Né? Então, eu acho que a escolha profissional, ela precisa ir muito além de uma questão emocional. Né? Ó, as pessoas geralmente falam sobre profissão hoje, né? Geralmente não, atualmente. As pessoas falam sobre profissão como se fosse algo simples e que você precisa decidir hoje o que você vai fazer pro resto da sua vida, porque se você errar nessa escolha hoje, se você fizer algo hoje que não faz sentido pra você, seu caminho ele simplesmente está perdido. Ao mesmo tempo em que eu vejo muitos movimentos realmente contrários, de pessoas que seguiram durante muitos anos uma profissão e aí agora falam, não, peraí, acho que tá na hora de mudar, tá na hora de buscar realmente o que eu gosto. Qual que é o grande X da questão? As pessoas estão escolhendo a profissão até mesmo pelo apelo emocional, elas estão sendo guiadas pelo emocional e elas acabam não escolhendo nada ou estando 100% infelizes com a profissão, mesmo que sejam momentâneos, porque elas não conseguem sentir prazer no processo, elas não conseguem sentir prazer naquilo que elas estão fazendo naquele momento, porque elas não sabem o que elas gostam, elas não sabem para qual caminho seguir, o que elas realmente querem fazer, então elas simplesmente decidem fazer alguma coisa ali porque elas precisam ganhar dinheiro, todo mundo tem boleto pra pagar, mas elas são tristes, elas são infelizes porque elas estão sempre olhando lá pra frente, beleza, eu não tô feliz aqui, mas eu também não sei o que eu quero pra amanhã, eu não tô feliz aqui, mas eu também não sei do que eu quero para daqui 5 anos, então elas vão vivendo infelizes, e aí eu me coloquei pra pensar, eu falei, que diabo, da onde tá vindo realmente isso? E aí quando eu parei pra refletir, eu cheguei à conclusão que, e aí isso é uma conclusão minha, talvez eu e a Flávia a gente nem concorde realmente nisso, assim, existe realmente um lado da profissão, quando a gente pensa em carreira, que precisa fazer muito sentido mesmo pro seu coração. Porque se a gente pensar em carreira, né, a gente pensa em longo prazo, a gente pensa em fazer isso por muito tempo. Então, tem que estar muito relacionado ao que eu gosto de verdade, ao que eu tenho prazer, numa habilidade que pode ser natural ou numa habilidade que foi muito desenvolvida, aí tem muito prazer, tem muito tesão envolvido nisso. Principalmente a gente que precisa trabalhar, a gente passa a maior parte do nosso tempo, a maior parte da nossa vida trabalhando. Então, sim, quando a gente pensa no longo prazo, isso precisa estar conectado com o nosso sentimento. Eu preciso ter prazer, eu preciso ser feliz no que eu faço. Mas eu também sou do time que acredita que em alguns momentos da vida tá tudo bem você trabalhar, exercer a sua profissão, exercer todo o que você sabe, tudo que você sabe tecnicamente por dinheiro. Por quê? Porque isso faz parte do caminho, isso faz parte do processo. Mesmo que você ainda não ame ou que você não saiba exatamente o que você ama para você poder fazer, quando você tem esse tipo de mentalidade, quando você consegue entender que, pô, ok, eu estou nutricionista, eu estou psicóloga, eu estou vendedora de cosméticos, eu estou prestadora de serviço, você coloca um prazo, isso faz parte do seu caminho e tá tudo bem você fazer isso como para alcançar o próximo degrau. O que eu chego na conclusão de, se eu estou nesse lugar, eu preciso sempre pensar que onde eu quero chegar. Isso precisa ser desenhado, isso precisa ser idealizado, isso precisa ser pensado, planejado. Tudo bem que você ainda não sabe, mas você precisa entender que faz parte do caminho, faz parte do processo. Olhar lá pra frente de uma forma como se fosse um ponto de interrogação sem dor. Por quê? É o próximo passo. Mas o que as pessoas fazem hoje é estar nesse lugar sofrendo. Por quê? Porque não se pode trabalhar só por dinheiro. Isso passou a ser uma coisa errada. Isso passou a ser algo que é fora do seu caráter. Como se você fosse uma pessoa que como é que fala? Incompleta. Você não sabe o que você quer pra sua vida?
Como assim você não sabe o que você quer fazer? Como assim você não ama o que você faz? Você tá cometendo um crime fazendo isso. E aí as pessoas vão se chicoteando e não saem desse lugar, porque não sabem pra onde querem ir e não se sentem satisfeitas com o que elas estão fazendo no momento. Uau! Perfeito. Mas sabe o que me choca também aqui, Ivan? Algumas coisas, né? Quando eu olho pra questão profissional, escolha profissional, eu penso numa tríade. Na minha mente se abre uma tríade, né? Que é o quê? Essência, quem você é, dedicação, disposição, o que você está disposta a fazer por aquilo, e habilidade. Né? Então eu penso que essa tríade precisa se conversar. Não adianta eu querer falar que eu vou desenvolver uma carreira de atleta se eu não tenho habilidade alguma e eu não tenho disposição para encarar um processo desse, né? Então eu vejo as pessoas hoje muito presas a duas coisas. Primeiro, enquanto você falava do eu estou nutricionista, eu estou psicólogo, eu vejo isso um pouco como um porre, sabe? Ai, agora eu não posso mais falar que eu sou tal coisa, porque agora eu tenho que falar que eu estou... Gente, eu sou, e daqui a pouco eu posso não ser mais, e tá tudo certo, mas eu acho que isso tira também, Van, um pouco da responsabilidade das pessoas de encararem as suas decisões. Então, hoje em dia, tá muito, comecei a fazer, mas eu tô infeliz. Então, agora eu não quero mais. Mas eu tô incompleta. Gente, você não vai ser completa. Você não vai ser completa em uma área da sua vida se você não consolidar muitos pilares. Não adianta você esperar que a sua carreira te faça sentir completude, que o seu relacionamento te faça sentir completude, que a sua maternidade te faça sentir completude, porque a completude nem existe. Né? A gente vai pegar um pouquinho de cada um e ter que lidar com a falta diante de tudo aquilo, de falar, tenho tudo, mas ainda falta alguma coisa. Isso é estar vivo, né? E eu acho que quando a gente olha pra nossa carreira entendendo, sim, que o processo não precisa ser sofrido, doloroso, não precisa ser um martírio acordar numa segunda-feira e encarar uma demanda de trabalho. Mas que também você não tá indo pra Disney, né? Você tá indo trabalhar, então você vai ter que encarar compromissos, você vai ter que fazer coisas ali que ninguém pode fazer por você e que precisam ser feitas, né? E que a gente precisa sim encarar de uma forma madura, a ponto de falar, tá, vou fazer por conta de dinheiro, vou fazer por conta de responsabilidade, vou fazer por conta de compromisso. E aí, diante disso, como que dá pra isso ser um pouco mais gostoso? Né? Como que dá pra esse processo ser divertido e não ser algo maçante, onde eu já vou trabalhar falando, ai, que saco. Né? Isso também, eu acho que é maturidade. Né? Eu olhar e falar, eu não tenho como não fazer isso, mas também eu não preciso ficar me chicoteando. O que dá pra eu fazer aqui pra que isso se torne mais agradável? E sempre dá. Sim. Por mais que você deteste o lugar que eu trabalho, detesto as pessoas que eu trabalho. Tá bom, mas e você? No seu dia ali, você não consegue filtrar e colocar coisas ali que te demandem? Você não consegue, sim, de fato, compensar? Então, eu já tenho um dia muito difícil, então eu vou criar uma rotina onde eu saio do trabalho, vou fazer uma atividade física que eu gosto muito, vou estar com pessoas que eu gosto muito, vou ler meu livro que eu gosto muito. É sua responsabilidade como adulta também criar uma rotina que não seja um martírio pra você, né? Você tocou no ponto pra mim que é crucial, que é a maturidade. Sabe por quê, Flávia? Grande parte das pessoas passarão a vida inteira sem fazer exatamente o que ama. A maior parte das pessoas vão passar a vida inteira sem fazer exatamente o que ama. Vão gostar do que faz, até mesmo porque você treinar aquilo que você faz o tempo todo, você começa a olhar para aquilo diferente. Se você está num ambiente em que você não gosta 100%, mas você frequenta aquele ambiente 5 vezes na semana, 6 vezes na semana, 7 vezes na semana, você começa a se acostumar com isso e o que você já não gostava tanto passa a ser mais normal pra você, passa a ser mais esperado. Isso aqui tá longe de falar se é certo ou errado, bom ou ruim. É o que na verdade acontece. Grande parte das pessoas passarão a vida inteira idealizando no sentido de, e se eu fosse tal coisa? E se eu fosse tal coisa? Tá, mas você não é. Bem-vinda à realidade. Você não é. E assim, mas eu queria tanto ter feito medicina. Tá bom, mas você não fez. Como é que a gente vai lidar com isso? Mas eu queria tanto trabalhar com desenvolvimento pessoal. Tá bom, mas hoje você não trabalha. Você tá disposta a se dedicar realmente hoje na altura do campeonato da sua vida, no lugar que você tá, na idade que você tem, com a realidade que você tem, a mudar de carreira, a mudar de profissão, a buscar outra coisa? Não, eu acho que eu não tô. Então tá, então se conforma no sentido de se instalar na realidade e entende como é que você faz pra melhorar a tua vida hoje. E aí você foi trazendo assim, sempre dá pra melhorar, sempre dá realmente pra você olhar para as atividades que você não gosta de fazer, né, que você não tá ali 100% feliz e tudo mais, e entender que aquilo precisa ser feito.
Precisa ser feito sempre da forma mais martirizante possível? Não. Você consegue melhorar? Consegue. Às vezes você coloca uma música que você gosta pra poder tocar. Se você fazia uma planilha às 8 horas da manhã, mas você se sente mais à vontade de fazer isso depois, tomando um cafezinho, à tarde, pós-almoço, talvez esteja aí o momento de você começar a entregar. Ou então, Flávia, de verdade, assim, ó, fazendo sem saco mesmo, fazendo sem gostar, levando à frente a tua responsabilidade, porque se você foi madura o suficiente para assinar um contrato profissional, sendo CLT, sendo autônoma, sendo prestadora de serviço, seja lá o que você é. Se você deu a tua palavra, se você deu ali a tua assinatura de que você vai cumprir aquilo, você precisa fazer gostando ou não. E aí a gente retoma para um movimento de algum outro podcast, porque a gente já falou tanto sobre isso aqui, que é você se instalar na realidade e entender que você ainda não está madura o suficiente, que você precisa alcançar esse nível de maturidade. Mas como é que você alcança esse nível de maturidade? Decidindo que você vai fazer diferente, que você vai sentir diferente, que as coisas serão diferentes daqui pra frente. Mas isso tudo parte de uma decisão. Assim, até mesmo olhar pro seu trabalho como estou ou como sou, e aí, como você muito bem disse, isso é um porre, porque é isso, você é uma coisa hoje e amanhã, se você quiser, você vai ser outra coisa, realmente. E a gente não tá falando aqui de idealização, não, tá? De que amanhã você vai se tornar um médico milionário e tudo mais. Não é isso, a gente tá falando sobre realidade. Hoje você pode realmente mostrar alguma das suas personas, né? E a gente tem várias e tudo mais. Você pode mostrar coisas que são importantes pra você e amanhã teu foco mudar. Óbvio, com muita consciência, com muita maturidade, mas dá pra ser diferente. Então, tudo isso se resume no quê? Numa falta de maturidade pra você? Você sabe que você tocou num ponto agora que eu tava pensando nele. Acho que foi até aqui uma simbiose. Porque o que eu vejo hoje? As pessoas não tomam decisões, Van. Por quê? Quando a gente toma uma decisão, a gente paga o preço dela. Sim. Então, na hora de tomar uma decisão, eu preciso pensar e observar. Eu estou disposta a pagar o preço dessa decisão que eu estou tomando? Eu tenho um porquê muito estabelecido, um pra quê muito estabelecido? Porque se eu tiver, eu vou encarar aquilo e vou encarar o preço daquilo. Hoje as pessoas não querem pagar o preço de nada. Elas querem tudo. Bancar, né? Então, você pergunta pra pessoa assim, e eu vivencio isso no consultório quase que diariamente, tá? Quando eu pergunto, qual seria um cenário de vida ideal pra você? Que você realmente se sentiria bem, que te traz um pouco de felicidade, um pouco de tesão pela vida quando você pensa, eu passaria a vida viajando. Né? Van, eu escuto essa resposta pelo menos umas 10 vezes por semana. Sim. E aí você olha e fala, tá, essa pessoa tá disposta a pagar o preço de construir uma vida, então, que ela possa em algum momento passar a vida viajando, e Deus me livre passar a vida viajando, mas respeito quem quiser, né? Mas a questão é assim, as pessoas não querem pagar preço. Então, eu quero ser um profissional bem-sucedido, mas eu não quero pagar o preço disso. Eu quero fazer um curso aqui, e amanhã eu quero cobrar o que eu vejo as pessoas muito bem-sucedidas na área cobrando. E eu quero que chova clientes, e eu quero ser muito bem remunerada. Eu não quero pagar o preço, eu não quero perder um final de semana me dedicando, estudando, investindo. Eu quero saber de tudo, então eu quero ler sobre tudo, eu quero estar inteirada sobre tudo. Eu não quero contratar uma profissional para escolher as minhas roupas, o meu estilo, para me ajudar a olhar para esse processo, porque eu vou dominar esse processo também. E aí eu me torno o quê? Uma pessoa que começa tudo, não faz nada direito, não é boa em nada, não é valorizada por nada, não é vista por nada, porque eu não paguei o preço para isso, né? Então eu acho que falta muito decisão. Quando a gente decide algo, tá, hoje a minha realidade é essa, hoje as ferramentas que eu tenho em mão, as possibilidades que eu tenho em mão, são essas, então como que dá pra eu fazer disso o melhor para que eu chegue aonde eu desejo chegar? Seja para uma transição de carreira, seja para um resultado que eu quero obter, seja para uma mudança de vida que eu quero ter. O que eu preciso fazer nesse cenário que eu tenho hoje para me tornar a mulher que vai conquistar aquilo, chegar naquele lugar e pagar o preço por isso, né? Você sabe que você falando foi me trazendo até um movimento de autossuficiência, né? No sentido de eu preciso dominar tudo, eu preciso saber tudo, eu vou conseguir sozinho, eu não preciso de ninguém, eu serei a melhor e tudo mais. E quando a gente para lá na base, que é falar sobre maturidade, a gente começa assumindo aquilo que a gente decide não escolher. Aliás, o não escolher é fazer uma escolha também, né? Eu assumo os nãos que eu dou, eu assumo os sims que eu dou, eu assumo a responsabilidade da minha vida. Quando você trouxe que você ouve muito no consultório do
como você passaria o restante da sua vida? E a pessoa fala, eu passaria uma vida inteira viajando, me traz até mesmo assim a idealização de uma vida que é fácil, de uma vida que não tem esforço, de uma vida que é sempre oba-oba, é só prazer, é só sorrir. E aí, você muito bem colocou, Deus me livre passar uma vida inteira viajando, do lado de cá é a mesma coisa, Deus me livre passar uma vida viajando. Por quê? Porque eu prezo hoje, eu tenho maturidade suficiente para olhar que eu preciso de uma rotina, eu preciso de desafios, eu preciso fazer as coisas acontecerem, eu preciso das minhas responsabilidades, não porque eu sou mais foda, não porque eu tenho um temperamento colérico, não porque eu gosto de desafio, não é nada disso, eu só preciso disso porque a vida está nisso, a vida acontece nisso, a vida acontece nas experiências, a vida acontece no ordinário, é a palavra que eu ia chegar, exatamente, a vida acontece no ordinário, e aí a gente já falou em algum outro podcast também, do quanto as pessoas não olham mais para o ordinário como uma coisa valiosa, né? Então, eu quero viver viajando, mas assim, talvez a ideia que a pessoa tenha do viver viajando é porque ela vê uma influenciadora viajando 3, 4 vezes no ano, fazendo uma viagem para a Europa. Então, ela acha que viver viajando é viver usufruindo daquilo, mas de onde vem isso? O que essa pessoa fez para poder conquistar essas 4, 5, 6, 10 viagens que essa pessoa faz? Você está disposta a pagar esse preço? Sim, e as pessoas querem ganhar coisas, né? Elas não querem conquistar coisas. Então, eu quero ganhar uma vida na qual eu quero ganhar bem. Sim. Né? Então, eu quero ganhar bem, eu quero ganhar isso, eu quero conquistar isso. Só que para eu conquistar isso, eu preciso pagar o preço de conquistar isso. Sim. Né, Van? E isso inclui muitas vezes também, e eu acho que isso também faz parte da decisão e do nosso próprio processo de amadurecimento, né? De trazer um olhar mais maduro e falar, não dá mais pra eu agir, pensar e ser uma criança mimada se eu quiser chegar em algum lugar na minha vida. E olhar e falar, realmente, eu vou ter que fazer escolhas muito pontuais. E escolhas que também, ok, não vão ferir a minha alma. Então, hoje eu olho para alguns movimentos, até que o mercado traz, que é o quê? Existe ferramenta para você ser boa em tudo. Então, existe ferramenta para você se desenvolver emocionalmente, existe ferramenta para você entender tudo sobre finanças, existe ferramenta para você entender tudo sobre tudo. E aí, traz essa sensação, essa percepção das pessoas de eu vou me tornar autossuficiente. Eu não vou pagar pra Vanessa ir lá e construir a minha imagem e organizar, estruturar ali as minhas roupas, o meu estilo, as minhas coisas, porque eu vou aprender a fazer isso. Eu não vou contratar um consultor que me ensine, que faça as coisas sobre finanças ali pra mim. Eu vou aprender sobre isso. E aí eu vou aprendendo sobre tantas coisas e eu esqueço que o meu dia tem 24 horas. E eu acabo não me dedicando ao que de fato poderia me levar a conquistar tudo aquilo. Esses dias eu me deparei com uma pessoa no consultório, uma pessoa que eu gosto muito de atender, e ele falou justamente isso pra mim. Ele falou, Flávia, eu fiz tanto curso de finanças pra aprender a investir, pra isso, pra aquilo, e hoje, ele falou, eu nem tinha dinheiro na época, mas eu fazia pra quando eu tivesse dinheiro. Ele falou, hoje eu tenho dinheiro. Ele falou, e hoje eu não tenho tempo de fazer isso. Hoje eu contrato uma pessoa um assessor de que é um especialista e eu confio e cuida disso pra mim. Ele falou, porque hoje eu entendi que eu preciso decidir e escolher o que eu vou fazer com essas 24 horas do meu dia. E isso não quer dizer, se eu fosse louca por estilo, louca por moda, ok, eu daria um jeito de, nessas 24 horas do meu dia, entender um pouquinho mais sobre o assunto. Mas ainda assim, é preciso entender quais batalhas a gente vai lutar ao longo dessa jornada pra chegar onde a gente quer chegar. E não vai dar pra lutar tudo. Né? Olha só, até pra gente caminhar pro fim, me vem muito à mente a frase de um influenciador que eu gosto muito, que é o Ícaro de Carvalho. E antes de falar essa frase, assim, a gente começa a entender que tudo é decisão, né? Então, assim, se você está num momento trabalhando por dinheiro, né? Exatamente por dinheiro, é uma decisão. Se você realmente chegou numa fase da sua vida que você fala, não quero mais fazer o que eu não gosto, agora eu vou fazer uma transição segura, planejada e vou começar a trabalhar com o que eu gosto de verdade, que é o que eu sempre quis a vida inteira. É uma decisão. E a frase que o Ícaro traz é assim... alguém perguntou pra ele na caixinha, isso ficou muito marcado, até printei isso pra nunca mais esquecer. Alguém perguntou assim pra ele, o que você acha que define o seu sucesso hoje? Alguma coisa nesse sentido. E aí ele fala assim, um punhado
de poucas e boas decisões acertadas na minha vida. E aí o que me faz pensar que nós tomamos decisão o tempo inteiro. A partir do momento em que você levanta até a hora que você vai deitar, você tomou milhares de decisões no seu dia, né? Das coisas mais simples, mais bobas, mais ordinárias, às coisas mais importantes relacionadas ao seu profissional, à sua vida pessoal e tudo mais. Quando a gente para pensar o que nos faz chegar até aqui, o que nos fez amadurecer, o que nos fez criar a nossa experiência e tudo mais até aqui, né? Porque a gente ainda tem um longo de vida pela frente, são as decisões que a gente tomou, sendo boas ou ruins. A conclusão é, me ensinou alguma coisa, me levou a algum lugar. E tudo bem repensar essas decisões e falar, tomei uma decisão, hoje eu já vejo que ela não faz mais sentido, ou ela não foi uma boa decisão, vou repensar essa decisão. Que também é uma decisão, entende? Então, assim, tudo acaba sendo uma decisão. Então, ou a gente olha pra isso sem o âmbito emocional, né? Que aí a gente volta lá pro começo do nosso podcast, que é, ou a gente tira o emocional e, gente, não tô sendo literal, no sentido de você falar, não escute o seu coração, no seu sexto sentido, seja lá no que vocês acreditam. Não tô falando isso, mas assim, em grande parte das suas decisões, o racional precisa dominar, porque senão você vai ser guiado por impulsividade, por instinto, por uma adolescência rebelde, ou diversas outras coisas que não são, de fato, aquilo que é preto no preto, mas branco no branco, Van, entende? Que ouvindo você falar e até trazendo essa questão do emocional, eu acho que o nosso emocional, ele também é condicionado pelas nossas decisões, né? Quando eu decido, por exemplo, fazer algo dar certo e eu acabo comprando aquele processo de, não, agora eu vou me envolver com a minha carreira, isso não vai ser uma tortura pra mim, e eu vou me tornar, sei lá, uma psicanalista muito bem qualificada, e eu vou gerar resultado pros meus pacientes, e eu também vou ter resultados. O emocional também compra essa ideia e esse processo passa a ser gostoso e não tão torturoso. Assim como um relacionamento, quando você fala, então agora eu vou investir pra fazer isso daqui dar certo, e você começa a se envolver e parar de olhar pra outras situações, você vai ver também que o seu emocional acaba comprando aquela briga ali que você se colocou, né? Então eu acho que o nosso emocional também é muito condicionado pelas nossas decisões em alguns momentos. Assim como quando a gente decide sofrer, nosso emocional fala, tá bom, não é pra encarar isso como uma tortura, vamos encarar isso como uma tortura, porque as nossas crenças vão validar aquilo que a gente acredita em todos os âmbitos. Perfeito. Né? E aí, mais uma vez, decidir que você vai fazer a sua carreira dar certo nesse lugar, decidir que você vai investir no seu relacionamento. Mais uma vez, parte de um emocional que já é mais maduro, que acredita realmente e que encontra possibilidades de fazer isso acontecer. Eu tenho muito uma frase comigo que antes eu usava pra tudo e agora eu uso só pras coisas que eu tenho certeza na minha vida, né, que a maturidade me trouxe pra isso, que é, não tem plano B. Para as coisas que eu realmente decidi, não tenho plano B. Eu vou fazer dar certo. E aí é onde entra o meu emocional de uma forma muito madura de falar, beleza, então a gente vai lidar com os perrengues, então a gente vai lidar com a dificuldade, a gente vai lidar com as dores e com os sabores que a gente vai encontrar ao longo desse caminho. Mas eu faço isso ainda com uma base mais racional, no sentido de planejamento, no sentido de contabilizar exatamente o prazo para isso acontecer, entendendo quais são os próximos passos. Então sempre num famoso, entre aspas, equilíbrio dos dois lados, mas ainda baseada numa decisão e principalmente numa decisão que tem maturidade envolvida. Acho que a gente chegou, senão a gente vai abrir outro episódio de podcast para vocês aqui agora. Obrigada, Van, pela companhia. Obrigada, mulherada. Obrigada, Flá.